Olá, amadas, a paz do Senhor, amém, graças a Deus. Raquel Mariana falando com você e eu estou aqui para estar transmitindo a lição do domingo passado, a lição de número 9, estudando a Bíblia Sagrada, e eu resolvi fazer isso para que nós venhamos a continuar, a meditar na palavra do Senhor e aprender com o nosso mestre por excelência, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a lição passada é a lição de número 9, para você que tem a revista. E se você tiver alguma dúvida, depois me envie a sua dúvida, que eu estarei respondendo na palavra do Senhor. Amém? Então, acerca desta lição. A lição de hoje é a lição de número 9, e ela está aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, 8. Não cesses de falar do livro da lei. A Bíblia, mais do que qualquer outro livro, deve ser o guia do palavreado do cristão. Sua proclamação ela deve ser contínua, onde quer que haja um cristão verdadeiro. Antes medita nele de dia e de noite. A filosofia de vida do crente vem da contemplação das verdades reveladas na palavra de Deus. É daí que ele tira sabedoria para a sua conduta, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Quando tiramos tempo para refletir, amada igreja, na palavra do Senhor, nós descobrimos a sua vontade para a nossa vida, e o Senhor mesmo, ele nos capacitará a andar em coerência com aquilo que ele nos revelou. E o último tópico aqui fala: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperidade e sucesso para Deus é quando cumprimos a missão especial que ele nos confiou, e a cada indivíduo ser um verdadeiro adorador do Deus único. Interessante aqui, eu quero fazer uma fala enquanto eu estava lendo aqui esse último tópico. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu me lembro, sabe de quem? Do profeta Jeremias, Se nós olharmos para a vida do profeta Jeremias, dentro do ponto de vista humano, nós podemos dizer que Jeremias ele foi um grande fracasso, porque ele pregou para a nação de Judá, uma nação que não queria ouvi-lo. Mas se nós olharmos para a vida do profeta Jeremias, dentro do ponto de vista divino, do olhar de Deus, ele foi muito bem sucedido. Por quê? Porque ele cumpriu a missão que Deus havia designado para a vida dele. Então, o propósito dessa lição é ajudar o aluno a compreender como a Bíblia ela deve ser estudada para a edificação pessoal e para proclamar suas verdades ao mundo. Então, o texto dessa lição é conhecido entre os judeus como Shema, ouve em hebraico, e se constitui em sua confissão de fé básica. Durante os séculos que se seguiram à promulgação dos mandamentos por Deus, se observa na história de Israel altos e baixos em termos de zelo pelo cumprimento da lei divina. Ora, quando liderados por homens de Deus, demonstravam meticulosos na observância dos preceitos, quando incitados por líderes que apreciavam o paganismo, dobravam-se diante de religiões estrangeiras, embora ainda permanecessem cumprindo rituais da lei. Assim é que quando Isaías começa a profetizar, percebe-se um desgosto de Deus quanto à forma como Israel lhe presta culto. Sua religiosidade aparente não tem poder de afastá-los da vida de pecado que os separa do Senhor. Isaías 1. É muito lindo esse texto. Isaías 1. E seu cumprimento da lei é mecânico e desprovido do amor. O resultado deste desdém com a palavra de Deus é visto quando, após a divisão do reino de Israel, ambas as vertentes, ou seja, norte e sul, são alvos do juízo divino.
O primeiro foi praticamente aniquilado pelo Império Assírio e o segundo é completamente destruído pela Babilônia e seus habitantes exilados na terra de Tigre e Eufrates. A vergonha e a humilhação que passaram os últimos se estendeu por 70 anos, até que eles se arrependeram a Deus e Deus permitiu com que eles retornassem a reconstruir a sua nação. Então, irmãs, aqui, esse tópico dessa revista, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é ouvir, o que Deus diz em sua palavra sobre ouvir. Segundo tópico, devemos proclamar suas palavras. E terceiro tópico, conclusão. Amém? Então, nesse primeiro tópico é ouvir o que Deus diz em sua palavra. Se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4 e 6, está na revista. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Shema. Esse verbo Shema em hebraico bíblico, quando acompanhado por palavras, tal como mandamentos, tem o significado de não só escutar, mas o de obedecer o que se ouviu. Ou seja, a passagem principia com o desafio de Deus ao seu povo, que eles sejam ouvintes obedientes à palavra do Senhor. Interessante observar, que lá em Tiago, que eu estou me lembrando aqui, que ele fala, não sede somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, mas praticai, a palavra do Senhor. B, ouvir. Mas a advertência continua. Só há um Deus que merece ser ouvido e adorado. Muitos crentes têm dificuldade em saber diferenciar as diversas vozes que andam clamando com a de Deus. Resultado disso, falsas doutrinas, evangelhos estranhos que o apóstolo Paulo não hesitou em chamar de anátema, ou seja, maldito, conforme Gálatas 1, 8, 9. Proliferam no meio que se chama evangélico e seus seguidores acreditam piamente que estão seguindo a Bíblia. A melhor forma de se prevenir é conhecendo sua palavra, pois Deus não pode negá-la nunca. E se há algum ensinamento que ultrapasse ou negue o que a Bíblia afirma, este deve ser repudiado. C, a obediência ao Deus único e verdadeiro. Essa obediência ao Deus único e verdadeiro não deve ser em outra base a não ser o amor a Ele. Esse amor deve envolver a integridade do ser humano, corpo, alma, como Jesus acrescentou entendimento, Mateus 12, 30. Cumprimento de rituais como ir à igreja, batismo, santa ceia, vestimenta, abstinência de certos prazeres mundanos, o jejum, etc., quando não vinculados ao amor a Deus, são diante dele como bronze que ressoa, como símbolo que retine, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 1b. Deus nos criou como homens para nos relacionarmos com Ele, e a base do bom relacionamento não é o constrangimento por medo ou ritualístico, mas o constrangimento provido pelo amor. Como Ariovaldo Ramos disse uma vez: quando Deus quis servos, criou os anjos. Quando Ele quis filhos, Ele criou o homem. Parte D, da revista, lugar da palavra. A boa palavra de Deus tem o lugar certo para ser depositada. O coração do homem fiel ao Senhor. Nosso coração sempre andará atado às escolhas que fizermos. Se escolhermos que a Bíblia, não um livro meramente, mas seus ensinamentos, será nosso tesouro. Nosso coração estará pegado firmemente às suas palavras, pois como Jesus disse, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Lucas 12, 34. Amém? Agora nós iremos para a segunda parte da revista. Ou melhor, a segunda parte da lição. Devemos proclamar suas palavras. Deuteronômio 6, 7, 9. Do Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 até o 9, diz assim: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados em sua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui na revista tá assim: se o mandamento obedece a uma escala de prioridade. O primeiro lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada é na família. Deve-se notar a personalização da ordem divina. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa. É tu, e não professor da escola dominical. É tu, e não pastor. É tu, e não conselheiro de adolescentes. É tu, e não a professora de filosofia ou ética da escola de nossos filhos. A responsabilidade de incultar não deve ser delegada. Todas as pessoas acima citadas devem servir como auxiliares na tarefa de educar os filhos dentro dos princípios bíblicos como agentes principais. Muitos pais, no entanto, não obtêm êxito nessa tarefa porque eles próprios não são primeiramente ouvintes e obedientes da palavra de Deus, porque o amam e fizeram seus próprios coração o lugar do depósito desse tesouro inigualável. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ou seja, para que nossos filhos absorvam os conceitos do caminho, eles devem, em primeiro lugar, nos perceber como seguidores deste caminho. A parte B diz: a pregação do evangelho também deve ser massificada, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. Se a boca fala do que está cheio o coração, Lucas 6:45b, o coração repleto da palavra do Senhor não consegue ocultá-la para si só. Ele é proclamador. Muitos crentes há que se envergonham de professar sua fé em determinadas ocasiões, quando não em todas, com medo de serem rotulados ou discriminados. A estes cabe bem o conselho do apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,15. É bom frisar que quando recebemos a salvação, é para refazer o nosso relacionamento com Deus como prioridade, e também para que anunciemos essa palavra para que os outros tenham a mesma oportunidade. C. Falar, no entanto, não é o único meio de anunciar. Nossos atos, representados pelas mãos, pensamentos, como a testa, o modo como conduzimos a nossa vida privada, representada pela porta de casa, devem ser coerentes com a palavra que anunciamos. Infelizmente, os judeus interpretaram literalmente esse mandamento de atar as palavras de Deus, ou seja, eles fizeram o que se chama filactérios e o mezuzá, que eram pequenas caixas pretas contendo shema, e as amarravam uma à mão a outra e outra na testa. No caso do filactério, e ainda outra nas ombreiras da porta mezuzá. Eles não entenderam que o padrão do comportamento que Deus exigia deles era aquele que facilitaria a compreensão de qualquer estrangeiro de que aquele povo realmente servia ao Deus verdadeiro que desejava se revelar ao mundo. E esse é o padrão que Deus espera da sua igreja no dia de hoje. E o terceiro, que é a conclusão da revista, há dois grandes motivos para que se estude a palavra de Deus. Primeiro, para entender a sua vontade, e depois para que se possa proclamá-la. Essa é a ordem, ela não deve ser invertida. Temos um grande problema quando nos tornamos profundos conhecedores da Bíblia, a fim de aplicá-los aos outros ou como meio de traçar julgamentos, mas nunca para nos alimentarmos ou se autoexaminarmos por seus padrões. Certa vez o reverendo Bruno Hadi disse uma frase que marcou: o caminhão-tanque tem ele próprio seu reservatório de combustível para que continue se movendo. Se ele não estiver constantemente abastecido com toda a gasolina que carrega na caçamba, ficará no meio do caminho. Assim é o crente que não sabe aplicar a Bíblia à sua própria vida.
que se torna mero ouvinte, não praticante da sua mensagem. Embora tenha muito para oferecer, ele mesmo ficará perdido. Da mesma forma, aquele que absorve tudo e não compartilha nada pode ser comparado ao Mar Morto, que recebe toda a água do Jordão e seus afluentes, porém, por não compartilhá-la, se torna incapaz de gerar vida. Aquele que deseja realmente crescer no espírito tomará a iniciativa de viver da palavra e proclamá-la com todo ser, porque ama o Deus que o inspirou. Então, amada igreja, irmãs, classe Ruth e todos os demais ouvintes, essa foi a lição de número 9 da revista, né? Essa revista é a revista O Caminho da Verdade, a revista que nós usamos. E para fechar, eu vou fechar com o versículo que nós começamos e iniciamos. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Oremos. Pai, obrigada pela leitura da Tua palavra, por esse estudo, nos exorta, ensina e edifica. Muito obrigada, Senhor, por nós aprendermos cada vez mais com o Senhor, por intermédio da Sua poderosa palavra. Ó Pai, que nós possamos praticar e proclamar, ó Pai, a Tua poderosa palavra, seja por meio da fala, por meio de gestos, atitudes. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada e de vitória, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Fica na paz. Deus abençoe sua vida.